Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresenta Concretizando Ideias em Coletivos. Olá, eu sou Ana Camila Caetano e esta é uma aula do projeto Concretizando Ideias em Coletivo, um projeto contemplado pelo PROAC, Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo. Esse projeto tem como intenção essa videoaula a fim de contribuir para a concretização de projetos por coletivos culturais a partir de metodologias de pensamento visual. Fazendo uso dessas metodologias e dessas ferramentas de pensamento visual, a fim de facilitar o entendimento de pessoas, de grupos, acerca de conceitos, de contextos. O pensamento visual é um fenômeno de ampliar o conhecimento, o entendimento, a percepção a partir de imagens. E a gente começa com Design Thinking, que é uma metodologia muito utilizada por empresas, nos meios corporativos, para a criação de produtos. E como fazer isso em grupos para a criação de projetos culturais, seja de espetáculos, de oficinas, de shows, como utilizar essa metodologia a serviço da cultura. E é isso que eu venho fazendo há algum tempo com grupos, então a gente inicia com uma imersão preliminar no tema, no assunto pensado, às vezes parte-se para um projeto, essa imersão preliminar, de um contexto, de uma ideia que alguma pessoa teve desse grupo. Então, uma imersão preliminar é uma apresentação inicial desse tema, dos conceitos, das questões mais superficiais, mais acessíveis para o entendimento geral. E da imersão preliminar, depois desse primeiro entendimento sobre o assunto, aí parte-se para o segundo ponto, o segundo passo do Design Thinking, que é uma metodologia em etapas. Até chegar ao desenvolvimento do projeto, inicia-se na imersão preliminar para ter esse entendimento e vai em seguida para a imersão em profundidade, onde são feitos estudos, os estudos de caso, os estudos de bibliografia a respeito, ou até mesmo a pesquisa de campo, ir a campo e conhecer mais sobre a temática desse projeto. Então, antes de escrever um projeto, de estabelecer o que será, é feita uma pesquisa já em coletivo para que já desde a escrita do projeto seja realmente uma criação coletiva, uma oportunidade de desenvolver desde o princípio com espaço para todo aquele grupo, todas aquelas pessoas envolvidas na criação futura já estejam participando desde o início. Daí, feitas essas imersões, aí sim a análise e a síntese, que é a coleta, a organização, a reunião de tudo que foi levantado na imersão em profundidade e feita uma análise, uma síntese disso. Um olhar mais aprofundado, específico, e uma organização de tudo que veio das diversas fontes, dos diversos pontos de verificação. É a mistura de tudo para daí separar as ideias, não descartar, mas separar o que ainda vai servir para uma análise ou para o desenvolvimento das ideias em cada fase posterior do projeto,
feito isso, inicia-se a ideação, que aí é o brainstorming, aí é a hora que todo mundo já familiarizado com os conceitos, com os contextos, com as ideias, inicia a colocar suas ideias, sem julgamento, num espaço de colaboração. E desde o início, tudo isso que é trazido, desde a imersão preliminar, da imersão em profundidade, da análise, da síntese, até aqui a ideação, vai compondo um painel, preferencialmente um grande painel, onde no momento dessa ideação as pessoas consigam olhar para isso e ir alimentando isso com as ideias. Vai ainda ampliando mais esse painel até ter algo para prototipação. A prototipação é o protótipo do projeto futuro. É um pré-projeto. É o momento de transformar aquilo que está em imagem, que é pensamento visual, em texto. Né? O visual também é um texto, é um modo de texto, mas num texto mais adequado à escrita de um projeto, com introdução, com justificativa, com público-alvo, até com orçamento, cronograma, com contrapartida. É feito protótipo e podem ser feitos vários protótipos, porque a partir desse exercício de prototipação vai dando maturidade para essa ideia. Vão vindo à tona, vão sendo levantadas questões que podem contribuir muito já para o projeto final e aí sim o desenvolvimento. O desenvolvimento é a hora de aproximar tudo isso de um edital, de um patrocinador, aproximar tudo isso da fonte de realização desse projeto. Então essa é uma das metodologias que pode inclusive ser anterior à próxima que eu quero apresentar aqui, que também é muito utilizada, ou pode ser a única. Mas o Design Thinking pode ser um momento prévio para depois também a aplicação do segundo modelo que eu quero trazer nessa aula, que é o Canva, que é o Models Business Generation. É uma metodologia de pensamento visual também vinda muito da criação de empresas, de produtos, mas que pode servir muito na criação de projetos culturais. Temos aqui a imagem de uma forma mais ilustrada disso, para compreender um modo de olhar para todas as questões envolvidas num projeto. Desde o público-alvo, a forma de se relacionar com esse público, os canais de relacionamento, né, onde que vai se dar a realização, a entrega do valor desse projeto, até a proposta de valor desse projeto, que vai amparar em muito depois a escrita de uma justificativa, as atividades chaves dentro desse projeto, os recursos-chave, os possíveis parceiros, até os custos e as receitas. Esse modo que aparece aqui agora, bem ilustrado assim, é uma forma de tornar mais visível tudo que pode ser olhado a partir dessa metodologia do Canvas. A gente costuma trabalhar com um grande painel também, às vezes com folhas soltas ou um grande painel feito em papel pardo, desenhado na parede, uma lousa, mas o ideal é que fique lá por um tempo, tudo que vai sendo colocado para ser digerido e depois vir a ser uma escrita tradicional de um projeto. E como é então, né, esse grande painel? Ele tem 9 partes, como pode ser visto já aqui na ilustração. Então tem um campo que é uma das colunas e a gente começa preenchendo, olhando para ele da direita para a esquerda. E na primeira coluna à direita, ali é onde há a ilustração de um bonequinho,
No campo empresarial, fala-se de segmento de clientes, nós vamos falar de público-alvo, né? Qual é o público-alvo desse projeto? Olhando para esse público-alvo, todo o resto do projeto vai nascer. Todo o resto vai ser construído a partir daí. Como vai se relacionar com esse público-alvo, né? Então, quais são as formas de estar? Vai ser presencial? Vai ser online? Vai ser gravado? Vai ser ao vivo? Quais são os canais desse relacionamento, né? Vai ser num teatro? Vai ser numa praça? Vai ser numa escola? Vai ser na internet? Na internet, em quais plataformas? Feito isso, é olhado para a parte central do projeto, que é a sua proposta de valor. E aí sim aparece agora o mais tradicional, como usamos o desenho, né? Então essa coluna central ali, muito importante, é a proposta de valor, é o que vai alimentar, é o que vai nutrir o projeto, principalmente nos campos de justificativa e contrapartida. Feita essa primeira parte, essa primeira aproximação das ideias, aí vai para o outro lado. Existem outras maneiras também de alimentar esse painel. Se a gente está falando de uma empresa, o mais comum é feita essa primeira parte já ir para as fontes de receita. Mas costumo, quando estou trabalhando com criação de projeto cultural, ir já direto para outra lateral e depois a gente trabalha com os custos e aí sim com as fontes de receita. Então, quando a gente acaba de preencher a proposta de valor, no lado seguinte, as atividades chaves para isso acontecer, né? Desde a escrita do projeto, da produção, de toda a logística, até as apresentações, ou as oficinas, ou as aulas, o que vai acontecer são as atividades chaves. E os recursos chaves é tudo que se precisa, desde as pessoas, dos materiais, né? O figurino, o som, a luz, os atores, os músicos, os oficineiros, os diretores, os produtores, telefone, anúncio, tudo que pode ser pensado. E os parceiros, quem já são esses parceiros que já existem? Aí lá embaixo, pode observar aí do teu lado esquerdo, né? Quando a gente olha para a tela, para o painel do Canva, do lado esquerdo, os custos. Aí vai começar a pensar em tudo, todo o recurso necessário para isso ser realizado. Pensando nisso, em todo o recurso necessário, aí sim a gente vem para as fontes de receita, que sejam os editais que são possíveis para esse projeto, que sejam os patrocinadores possíveis para esse projeto. Tudo que pode ser pensado e avaliado. Então, só fazendo uma revisão do que foi apresentado até aqui, a proposta é concretizando ideias em coletivos. Então, para a criação de ideias, desde o início, para que ela seja criada coletivamente, é preciso que tenha espaço para colaboração e que também abra espaço para o entendimento geral de conceitos, de contextos, de tudo que vai alimentar esse projeto. Para esse entendimento geral, né, compartilhado, pensamento visual é um modo, e é um modo que facilita bastante essa compreensão em grupo por diversas pessoas. Dentro desse modo, pensamento visual, existem diversas metodologias. E trago aqui nessa aula o que já utilizo, começando pelo Design Thinking, por ser uma metodologia
não superficial, mas uma metodologia que abre as portas, abre a percepção e abre espaço para a colocação de ideias. Feito isso, podendo-se chegar até o desenvolvimento já dos primeiros projetos. Então, lá da imersão preliminar, onde é uma apresentação do tema, uma imersão em profundidade, onde cada um vai poder buscar informações sobre isso, né? Depois a análise e a síntese, que é um momento de trocar o que cada um traz dessa imersão para daí iniciar a fase de ideação, que é essa troca das ideias, até a prototipação, ver o que fica dessas ideias, amadurecer essas ideias, até o desenvolvimento. Para alimentar esse desenvolvimento, costumo apresentar Business Model Canvas, que é essa metodologia de olhar para um painel já mais estruturado, com questões mais estruturadas, que vai público-alvo, maneiras de se relacionar, onde é o ponto de encontro com esse público, canais, né? Canais onde é o ponto de encontro. É o como, o relacionamento. Como, canais é onde se relacionar, chegamos à estrutura central, ao pilar central do projeto, a proposta de valor dele, que é o que vai nutrir a justificativa desse projeto. A relevância dele nasce nessa proposta de valor, nessa coluna central. Feito isso, a gente vai olhar de uma maneira mais prática. Tudo que eu preciso fazer, tudo que nós, coletivo, precisamos fazer para essa ideia acontecer. Todas as atividades entram nesse campo, atividades-chave. Relacionada a todas as atividades, a gente tem mais nitidez para pensar em todos os recursos necessários. Equipe, lugar, né, estrutura física, material, serviços de terceiro. Visto isso, a gente consegue olhar para os custos. Antes os parceiros, né? A última coluna aqui, os parceiros-chave. Quem já está aí, quem já tem, pode ajudar, pode contribuir para que isso aconteça. No parceiro pode estar um patrocinador, pode estar um edital. Já começa a olhar também de forma mais precisa para isso. Aí os custos. E olhando para os custos, as fontes de receitas necessárias e possíveis. Aí sim, volta-se ao projeto. Faz um retorno ao projeto. Lá desenvolvido com a prototipação, o desenvolvimento. E deixa tudo mais estruturado, mais real, mais realizável. E aí, tendo isso pronto, a gente costuma aplicar o mapa da empatia, que também é um pensamento visual aplicado ao desenvolvimento de produtos, de soluções. E a gente vem aplicar aqui. Como? O mapa da empatia nos ajuda a olhar para o projeto pensando na entrega dele. E na entrega dele para quem? Primeiro para o público-alvo. Se esse projeto tem um público-alvo definido, mais de um, vai aplicar para esse um ou para esses todos que tem. Desse modo que aparece aí. É olhar para esse público e pensar o que ele pensa, o que ele ouve, o
que ele fala, o que ele vê. Ali tem quais são as dores, quais são as necessidades. Esse campo muitas vezes é mais aplicado quando é um projeto para uma solução de uma questão social, mais do que não são todos que se aplicam, né? Mas se for aplicável ao seu projeto, aplicar isso também. E daí, para por aí? Não. Essa metodologia, ela também pode ser aplicada para cada edital, para cada patrocinador que o projeto vai ser apresentado, para atualizar o modo de expor esse projeto. Porque qual é a intenção? A intenção é que ele seja apoiado. Para ele receber esse apoio, tem que ser entendido, tem que ser compreendido por quem vai analisar. E adequar a linguagem à compreensão de quem analisa já é um fator que favorece essa aprovação e, consequentemente, a realização do projeto. Então, esse mapa aplicado para essa questão da escrita do projeto, ele deve ser aplicado toda vez. Às vezes eu tenho um projeto, vai ser enviado para um edital. Tem outro edital que ele se enquadra, tem um patrocinador possível, a gente vai buscar essas fontes de recursos para realização. Então, cada vez que esse projeto for apresentado, né, até a sua aprovação e realização, muitas vezes ele vai ser apresentado para várias fontes, para aí sim, até a sua aprovação e realização. Para cada fonte que for apresentado, é aplicado esse mapa, a fim de deixar a linguagem mais apropriada para análise. Bem, era isso que eu tinha para apresentar. Espero que essas ideias e essas metodologias contribuam para a realização, para a concretização de ideias em coletivos. Essa foi a intenção da realização dessa aula com o apoio do PROAC, Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo. Obrigada.